é um homem menino. E esse vídeo aí mostra claramente, né, dois adultos, dois homens com barba na cara, né, literalmente, agindo como meninos. Uma forma até bonita da sociedade aceitar. Tem muito mais essa visão do que a visão sexual da coisa em si. Bom, afinal de contas, tivemos um episódio que foi assim, como que eu posso usar a palavra? Ele foi um escândalo para as pessoas conservadoras, né? Como vários escândalos que aparecem justamente na grande mídia, né? Mídia essa que tem só um intuito: doutrinar as pessoas. Então nós tivemos, por toda a história da mídia, né, dessa grande mídia, em particular dessa emissora aí, várias épocas onde ocorriam transformações sociais, né? Então nós temos essa grande televisão aí, ora, né, há décadas atrás, passando questões de quebra de família, novelas com temas polêmicos de traição, temas polêmicos de morte, de assassinato, enfim, né? Quem acompanha sabe muito bem, não vou ficar citando aqui os dados, né? Mas para pensar o quanto foi importante e fundamental para trazer a sociedade que nós temos hoje, com as informações daquela época até agora. Então, um simples artifício, né, onde as pessoas chegavam cansadas em casa e sentavam ali no sofá, sentavam na sua mesa de jantar. O que vai fazer? Liga a televisão, vamos ver o que tem de bom, né? Ou de repente você ia para um consultório ou para uma loja de conveniência, estava lá o canal aberto passando as informações, e por décadas isso foi ensinando todo mundo. Não só por programas como novelas, mas também outros programas, né, como programas de auditório, programas humorísticos, o próprio jornalismo também, né? Então, por várias, vamos pensar assim, por um animal com vários tentáculos, então por vários braços desse animal, eles estavam passando as informações para as pessoas realmente com intuitos muito bem programados. Embora a consciência da população sempre viu como entretenimento, como algo assim, vamos passar o tempo. E quem passou por isso sabe muito bem como que é a televisão. Ela é viciante, ela é contagiante, ela traz realmente uma manipulação mental poderosa. Eu já comentei em diversas oportunidades aqui essa questão do MK Ultra, né? A questão de programas obscuros, programas ocultos que existem e são justamente estudados por pessoas sábias, né? Por cientistas, por pessoas especialistas, como utilizar a linguagem que não é de pessoa para pessoa, mas sim uma linguagem de máquina para pessoa, linguagem de imagem, tudo para manipular o comportamento, que seja desde as pessoas, por exemplo, terem vontade de consumir um determinado produto, um refrigerante, uma cerveja ou qualquer coisa assim, ou comprar um carro, mas também um lado obscuro que existe o mal, que é a destruição do núcleo familiar, a destruição da força das pessoas, a destruição daquela coisa especial que o ser humano é. Então, quem acompanha o que eu falo aqui sabe muito bem quais são os verdadeiros objetivos para a sociedade, quais são os verdadeiros objetivos para o ser humano no planeta Terra. Mas, se vocês perceberem, hoje as pessoas estão um pouco mais horrorizadas ou elas estão aceitando tudo de bom? Pela minha idade, pelo que eu já vi acontecer, eu sei que o escândalo acontecia muito mais antigamente do que hoje. Então episódios como esses que vocês veem, né, quase todo dia, eles escandalizam muito menos do que escandalizavam nos anos 70, né, nos anos 80.
Tinha ali novelas que as pessoas ficavam anos falando sobre o que aconteceu. Era todo o material sendo colocado pela sociedade. E existe uma estratégia muito poderosa nesse meio de comunicação, que é, primeiro, dar na cabeça das pessoas, literalmente, é escandalizar mesmo. Chegar e falar, olha, é isso aqui. Aí todo mundo começa, sério, aconteceu isso? Lógico que existe todas as fofoquinhas antes que vão falar, olha, vai acontecer tal coisa ou não? Não, mas não vai, porque de acordo com a sociedade não vai, né? Aquele lado subconsciente não vai aceitar, mas eis que eles vêm, tum, dão a primeira apunhalada. E aquilo lá balança, escandaliza. Quem não lembra, né, nos anos 70, se você já viveu essa época, dos programas de rádio que muitas vezes estavam comentando o que aconteceu na televisão. Debates muito interessantes, olha, tal coisa é poderosa, será que está certo? Olha, ofendeu a família, ofendeu tal coisa, fulano matou ciclano, o outro traiu com não sei quantos milhões de dólares, o outro saiu com a esposa não sei de quem, com o homem não sei das quantas. Então, todas essas coisas eram comum serem debatidas depois em programas de rádio, em revistas, por vários tempos, né? Isso, apesar de todas as censuras, entre aspas, que existia, sempre teve um viés realmente de alterar o comportamento social. E nessa grade de informações, nós percebemos que naquela época as pessoas ficavam muito mais escandalizadas, porque tudo começa de lá para cá, né? Dos anos 60 para cá, há uma aceleração muito grande para que realmente mude o comportamento social. E eis que de repente, quando eles dão essa primeira paulada, e há depois o debate, as pessoas começam quase que de uma forma de zumbi, né, numa forma sem perceber, elas começam a aceitar os acontecimentos. É como, por exemplo, filme, né? Num filme aparece uma coisa pesada, mas é ficção, né? Você está assistindo a um filme, aquilo lá é uma mentira, aquilo é uma ficção, né? Por exemplo, você assiste um filme lá de guerra, assistia lá que as pessoas morriam, né? O sujeito com a metralhadora matando todo mundo. Ah, mas aquilo lá é uma ficção. E quando acontecia na vida real, aquilo lá já não mexia mais com as pessoas, né? Num filme tinha alguém usando droga, não, é tranquilo, não ofendia mais, né? Porque aquilo lá é uma coisa preditiva, né? É uma coisa que acalma a sua mente, para que ela aceite. É igual, por exemplo, quando você vê um acidente, né? Então, quem não está acostumado a olhar um cadáver todo estourado ali no acidente, à primeira vista se assusta, né? Se você não é da área, você não mexe com corpos, então você olha aquilo lá, você tem um troço, você desmaia, vai ter um monte de coisa. Mas se você olhar várias vezes, várias coisas, o seu subconsciente acostuma com aquelas imagens. Então você sabe que vai ter sangue, sabe que vai ter as coisas, então aquilo lá já não horroriza mais as pessoas. E assim, né, estou falando de uma forma muito maior, mas assim também acontece com coisas menores, né, entre aspas, né, mas com traições, com manipulações, com roubos, com não sei o quê. E eis que de repente nós temos uma sociedade doentia, né, uma sociedade que foi levada para esse caminho. Lógico que existiam, entre aspas, programações boas em alguns locais que não era nessa emissora, né? Mas essa emissora, por ser líder de audiência e sei lá, por ela ter alguma coisa muito estranha, porque pega em qualquer lugar, né? Acabou realmente sendo voz da maioria do povo. Ao ponto que eu já comentei isso, né, das pessoas julgarem quem entende comparando com o que apareceu numa matéria da televisão. E ainda a pessoa fala, eu sei porque apareceu na televisão. Você não sabe nada. Não, mas eu tenho um diploma, eu conheço isso aqui, eu tenho um estudo sobre isso. Não, não. É a televisão que falou. Lá, se falou lá, é verdade. Né? Tinha até um programa que era assim, de domingo, no dia seguinte todo mundo comentava. Bom, isso moldou a sociedade, né? Então, nós temos uma situação muito pesada agora. Porque qual que é o molde que existe nessa sociedade hoje? Nós temos uma agenda sendo implantada, que já está muito acelerada,
né? É uma agenda chamada Agenda 2030. Né? E qual que é um dos objetivos dessa agenda? Está lá, item 5, igualdade de gênero. Lembra que eu falei sobre utopia e distopia? Né? A utopia é que homens e mulheres vivam de forma igual. A distopia é que isso abriu portas para várias coisas. E uma das portas abertas realmente é a total distorção da questão de gênero, onde uma minoria organizada tomou conta de uma maioria desorganizada, né? Por que eu falo isso? Porque essa minoria organizada, através de estudos, através de estratégia, conseguiu aos poucos penetrar, né, na sociedade e levantar uma informação e aos poucos criar situações como, por exemplo, manipulação nas leis, alteração de leis, ao ponto que a gente tem que falar até com cuidado desse assunto, senão você é punido, né? Olha que ponto que chegamos, né? Chegamos numa situação em que temos dois horizontes aí, né? Um horizonte que é científico, muito claro, né? Que existe homem e mulher, isso é o princípio da construção da vida humana na Terra, um homem e uma mulher. Mas a ideia do gênero ela é muito mais forte do que essa questão. Aliás, a ideia sobrepõe geneticamente, né? É até complicado de explicar, mas a ideia é essa. O que as pessoas querem, que é apenas uma ideia, sobrepõe aquilo que existe na natureza humana biologicamente. Tá? Não vou me aprofundar muito nisso, mas vocês podem pesquisar o que eu estou dizendo. E temos um outro horizonte que é um pouco mais salgado para falar, literalmente, que é a questão dos valores cristãos, dos valores da sociedade cristã, onde tem a crença a um Deus que criou a natureza, que criou tudo no planeta, mas que esse Deus realmente é colocado como soberano. Mas graças a várias situações no decorrer dessa história, então também isso ajudou as pessoas a aceitarem mais. Por incrível que pareça, coisas que acontecem hoje jamais poderiam ter acontecido anteriormente. Porque haviam cristãos muito mais fortes na palavra, muito mais fortes na verdade. Esses cristãos seguiam o Velho Testamento, o nome já fala, Velho Testamento ou Antigo Testamento, é o original, é onde tem o Deus punitivo, né? O verdadeiro Deus, onipresente, onipotente, o Deus que falava que se a pessoa andar no pecado é o caminho da morte. Mas isso realmente era muito pesado para as pessoas ouvirem, então poucos cristãos conseguiam suportar essa realidade, porque é o verdadeiro Deus, é o Deus realmente que te oferece uma situação positiva, que te oferece condições da vida, condições de você ter o melhor desempenho como homem ou como mulher, como pessoa, seguindo os princípios dele. Mas realmente tudo isso é um preço, custa. Eu sempre falo, seguir as leis divinas não é algo muito simples. Seguir a natureza, aliás, não é algo simples. É mais simples burlar a natureza, passar por cima dessa natureza. E é isso que as pessoas fizeram. Então, movimentos que foram criados começaram a trazer um Deus mais bonzinho. Um Deus realmente que aceita tudo. Um Deus que perdoa, um Deus que não se preocupa com nada. Foi esse Deus colocado. Ou seja, essa criação desse novo Deus, né, trouxe cristãos muito mais compassivos, muito mais que aceitam o sistema. E, consequentemente, a manipulação foi sendo instalada. Então, hoje nós temos políticos que se dizem cristãos que não fazem nada, não conseguem fazer leis, não conseguem mudar as coisas, enquanto essa agenda está se movimentando muito rápida.
Mas qual o objetivo dessa agenda? Seria realmente meia dúzia de pessoas que querem ser mais livres? Porque poderia ser muito simples resolver esse assunto. Eu gosto disso, você gosta daquilo e todo mundo vive em paz, como sempre foi o mundo. Mas tudo isso está sendo implantado justamente com um único objetivo: enfraquecer a raça humana. Falando biologicamente, né, homem e mulher fazem outros seres humanos. Pessoas do mesmo sexo não fazem outros seres humanos, pode adotar. Geneticamente falando, né? Pode ter as outras transformações aí, né, que as pessoas querem, mas falando da forma do Criador, é isso. É óbvio que quem quer menos população, quem quer a diminuição das pessoas, da população humana, seria muito pesado chegar e falar: vamos fazer a esterilização de todo mundo, vamos fazer a castração, como fazem geralmente com animais, né? E deixar meia dúzia ali de seres humanos especiais para manter a espécie, né? Como fazem as manipulações com os animais. Então isso seria eugenia, né? Até um crime, uma coisa pesada. Então é feito tudo meio sem as pessoas perceberem, mudando o comportamento. Essa mudança de comportamento então ocorre trazendo o quê? Uma diminuição também nesse poder humano. E outra coisa muito importante: quem é o ser que mais batalha? Quem é o ser mais difícil para ser dominado? Sempre foi o homem. Né? O homem com o seu jeito mais duro, entre aspas, mais tosco, mas sempre o desconfiado da situação. Sempre aquele que vai para proteger a família, é o primeiro que vai para a guerra, é o primeiro que luta para que o núcleo familiar não se destrua. Tivemos isso em várias histórias, tivemos isso em várias condições. Mas hoje, o que é o homem? Independente da sua vontade sexual. O homem se torna um infantil. É um homem menino. E esse vídeo aí mostra claramente, né? Dois adultos, dois homens, com barba na cara, né? Literalmente, agindo como meninos. Uma forma até bonita da sociedade aceitar. Tem muito mais essa visão do que a visão sexual da coisa em si. Né? A visão do sexo livre é muito menor do que essa visão de mostrar que são duas pessoas felizes, dois homens felizes correndo. E acho que você percebeu já isso na sociedade, né? Como há falta de homens realmente maduros, de homens compromissados, de homem que tem a sua virilidade, que não é só uma virilidade sexual. Aqui no Ocidente se prega isso, né? Que o homem tem que ter a força, né? Ele tem que ser sexualmente forte, né? Assim que fala, o macho que é macho é assim. Mas não é isso. O que eu digo realmente é a força dele agir com as coisas, mas sobretudo a postura dele agir. Há tempos atrás, né, as gerações, por exemplo, do meu pai, do meu avô, né, se acontecesse uma coisa errada, né, a geração dos seus avós, dos seus pais, eles partiam para cima. Era comum acontecer de eles terem que defender e não ter nada por perto. A sociedade era diferente. As sociedades atuais já são pessoas compassivas. Basta ver, por exemplo, a questão do crime. Qual é a norma que é colocada? Aceite que está sendo roubado, aceite que você está passando por isso, não reaja. Mas antigamente os idosos reagiam, antigamente as pessoas de gerações anteriores reagiam, era outro comportamento todo diferente. Então essa passividade, ela além de ser comportamental, ela também está em outros itens da sociedade, como por exemplo a alimentação, a poluição, né? Os tóxicos sendo colocados em todo momento, que vão diminuindo a questão humana masculina. Já existem pesquisas mostrando claramente sobre tudo isso. Tanto, não só o lado da feminização do homem, dele ser mais delicado, quanto também essa questão dele ser mais infantil. Basta ver
voltar novamente nos programas televisivos. Eles levam o adulto a ser infantil. Olha os apresentadores que aparecem, olha os programas televisivos, trollagem, a questão lá do ferradão da quinta série, para não falar outra palavra, né? Parece que são pessoas ali da quinta série que já sabem todas as malandragens. Mas estamos falando com pessoas de 40 anos de idade, 50 anos de idade. Então quer dizer que eles não podem ser felizes? Lógico que pode. Eu conheço idosos com 80 anos de idade que são zoeira, usar essa palavra. Mas na hora que precisam, são homens, têm decisão, é desse jeito. Eu já comentei, né, volto a falar, a questão de desenhos animados, a questão de ridicularizar o homem, ridicularizar as pessoas, né, da família, mas sempre o pai da família é um imbecil, né? Pega o Simpson, por exemplo, olha lá o pai da família como que é o que só gosta de cerveja e só está aprontando, a menina lá é mais séria que tudo e a mãe também. Presta atenção em tudo que você assiste, presta atenção. Então, esse lado oculto, ele é muito mais forte que o lado visível. Vamos pensar nessa questão como um iceberg, que você vê lá a pontinha, você pensa que é uma pedrinha de gelo na ponta sobre o mar. Mas lá embaixo tem muito mais, é uma montanha de ponta cabeça ali embaixo. Então o lado oculto que você não vê é muito maior. Há vários interesses por trás disso. Muito mais. E até mesmo quem apoia não percebe porque está apoiando. Aliás, eu tenho várias pessoas que eram massas de manobra e elas perceberam, né, depois de tanto aprender e pesquisar, vendo que elas estavam indo para o caminho errado. Que bom que essas pessoas acordaram. São mais pessoas contra um sistema que quer simplesmente destruir a raça humana e não fazê-la feliz. Haja visto que se isso fosse verdade, viveríamos num mundo muito mais tranquilo. E não é isso. Pelo contrário, estamos vivendo num mundo onde as pessoas brigam entre si, brigam por gênero, brigam por classes sociais, brigam por etnias, brigam por tudo. Enquanto isso, os donos, né, a grande elite está lá, mantendo as famílias delas tradicionais, mantendo as famílias cada vez maiores, enquanto eles destroem as famílias, destroem os seres humanos e, sobretudo, destroem pessoas especiais que podiam estar muito unidas uma com as outras, fazendo raça humana muito poderosa, como sempre foi pelo Criador. A prova disso é que nós estamos aqui, porque nossos antepassados lutaram por nós. E isso também que está acontecendo mais do que nunca é uma destruição da liberdade, pois você precisa de um sistema que fortaleça a dominação e não enfraqueça a sociedade aí na questão da liberdade. Ser livre é um grande problema para pessoas aí que dominam o mundo. Mas aí já é história para um outro vídeo. Fica essa reflexão para você que de repente não entendeu o que passou na televisão essa semana. Eu completo para encerrar esse vídeo. A vibração energética também está no ar. Lembra que eu falei que tanto que há uma energia construtiva que o mal está utilizando para construir? Então se prepare, acontecimentos sobre acontecimentos. É isso que está acontecendo. Espero realmente ter ajudado vocês nessa revelação. E espero realmente ter colocado os pés no chão de vocês para entender um pouco mais o quanto nós somos importantes, unidos, todos nós, independente do que você gosta na vida. Honrar a todos e até mais.